Na mensagem de hoje, pretendo mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 53, mais uma das cicatrizes ou feridas do Senhor Jesus. Foi profetizado pelo profeta Isaías. No capítulo 53, verso 5, o profeta profetizou dizendo o seguinte sobre Jesus: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levando em conta que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e o derramamento de sangue envolve o sofrimento de um animal morto. Aqui a Bíblia Sagrada diz que para que nós tivéssemos a paz que precisamos, a salvação e a remissão dos nossos pecados, bem era necessário que Jesus fosse ferido. Portanto, a ferida de Jesus, em nono lugar, foi no seu corpo. Ele foi ferido no seu corpo. O profeta Isaías bem profetizou no texto que lemos, do capítulo 53, versículo 5. João, o apóstolo, foi quem registrou esta cena profética. Anos depois, Jesus, no seu ministério, ele foi condenado à morte. Ele foi cravado numa cruz, todos nós sabemos disto, e João, aqui, ele mostrou com muita clareza a profecia do profeta Isaías agora se cumprindo de maneira cabal, de maneira íntegra, o que nos deixa convencidos mais uma vez, mais do que convencidos, de que esta palavra profética ela é digna de toda aceitação. Veja o que João escreveu 700 anos após o profeta Isaías profetizar, agora se cumpria na vida de Jesus a nona ferida. O seu corpo seria ferido, o seu corpo seria moído. O capítulo 19, versículo 34 de João, ele escreveu o seguinte: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Naquele momento, quando Jesus está na cruz, é ordenado aos soldados, aos carrascos romanos, que quebrassem as pernas dos crucificados, tratando-se de Jesus e mais dois condenados com ele e crucificados também na cruz. Os soldados, em obediência à ordem, foram quebrar as pernas do primeiro, quebraram as pernas do terceiro, mas Jesus, que estava no meio, eles não ousaram quebrar as pernas do Senhor Jesus. Existia uma razão por que quebrar as pernas do crucificado, não vem ser o caso aqui agora, mas o que me chama a atenção é que eles quebraram a perna de um, ou as pernas de um, quebraram as pernas do outro, mas as de Jesus eles não quebraram. Será que tem algum fundamento bíblico quando isto acontece, ou será que eles fizeram de propósito? Não. A Bíblia diz que tudo sobre Jesus estava escrito e iria se cumprindo cabalmente de acordo às profecias. Assim se cumpriram mais duas profecias sobre Jesus. Vamos ver? O Salmo 34, versículo 20, o salmista profetizou sobre os ossos de Jesus. Deus guarda todos os meus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Não é claro o que o profeta profetizou antes e agora acontecendo na pessoa do Senhor Jesus? Dá para se confiar nas profecias bíblicas? Com certeza. Ela é a palavra de Deus. Assim, então, a profecia cabalmente se cumpria. A segunda profecia que se cumpria, o não quebrarem as pernas do Senhor Jesus e traspassarem Jesus com uma lança, no momento quando eles perceberam que Jesus estava morto, não havendo necessidade de quebrar-lhes as pernas, apenas foi ordenado que atravessasse o seu corpo com uma lança fria. Mas será que isso estava profetizado? Sim. Olha o Salmo 22, versículo 16. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me os pés e as mãos. Além dos cravos que pregaram Jesus na cruz,
imobilizando o seu corpo e as suas mãos e os seus pés. Agora uma espada atravessava o seu corpo, porque tudo estava escrito a respeito do Senhor Jesus e de maneira cabal está se cumprindo. Portanto, nessas mensagens sobre as feridas do Senhor Jesus, estamos vendo aqui muito mais do que isto, a veracidade das Escrituras, a confiabilidade das Escrituras, da palavra de Deus escrita. Você se lembra do que Jesus disse sobre ele mesmo em João capítulo 22, verso 37? Já lemos aqui em mensagens anteriores, mas eu quero repetir o que Jesus Cristo disse dele mesmo. Ele disse o seguinte: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. É óbvio que agora está se cumprindo tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Jesus falou e os seus discípulos não entenderam. Certa vez ele falou a Pedro algo importante para o futuro, e Pedro não entendendo, Jesus Cristo disse: tu não entendes agora, mas saberás depois. Se lembra de quando Jesus disse a Pedro que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse, ou negaria antes que o galo cantasse 3 vezes, ou 3 vezes o negaria antes que o galo cantasse, melhor dizendo? Pois é, Pedro não entendeu e disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu não te deixarei, irei contigo até a morte. Foi quando Jesus Cristo disse: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Jesus negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro olha para Jesus, lembrou da profecia do Senhor Jesus, e ali ele chorava amargamente, mas Jesus o consolava. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito sobre Jesus. Portanto, não há como duvidar da Bíblia Sagrada, não há como duvidar da veracidade, da confiabilidade das profecias, como disse Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça Jesus através da Bíblia. Ele disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz: bem-aventurado é aquele que lê ou prega, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Portanto, bem-aventurado é você que está me ouvindo, bem-aventurado sou eu que estou pregando, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Portanto, o apelo de Jesus Cristo é: guarde no seu coração, faça uso delas, porque mais cedo ou mais tarde elas te farão muito bem. Abrace a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é Jesus em forma de letras, de palavras, de frases, capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Por isso chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pelos momentos aqui diante do Senhor, falando sobre as profecias que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus, muito embora tendo sido profetizadas muito antes pelos profetas fiéis do Senhor. Deus, mais uma vez eu rogo a tua bênção para as pessoas que estão me escutando, que não apenas as escutem, mas que ouçam, que guardem, que atendam e façam aquilo que o Senhor quer que façamos. Abençoa suas famílias. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.